Atos capítulo 8, aquele livro histórico do Novo Testamento, e nós vamos ler todo o capítulo. Atos capítulo 8. Os irmãos acharam? Amém? Atos 8, do verso 1 em diante, diz: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria, e ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens quanto as mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Verso 15: Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem também o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, e disse: Dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que então vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, então lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem das Escrituras: Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra.
Então o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? E disse Filipe: você pode, se você crê de todo o coração. E o eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para a carruagem parar. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém? Que ele está sentado, meu irmão. Aqui então nós temos Atos capítulo 8, um capítulo riquíssimo de preciosidades da palavra do Senhor, preciosidades sobre o agir de Deus, o agir do Espírito Santo, sobre a maneira que os apóstolos se colocavam na mão de Deus para deixar Deus usá-los. O capítulo já começa falando sobre Saulo consentindo, apoiando, incentivando a morte de Estevão. Se nós olharmos o capítulo 7, vamos ver o discurso e a pregação de Estevão e a sua morte, e o capítulo 6 nós vamos ver, a questão da eleição dele, como ele foi um homem usado por Deus. Enfim, Estevão morreu. Estevão, ele tem um papel fundamental na história da igreja. Por quê? Depois de Jesus, ele foi o primeiro a morrer pela causa do reino de Deus. Ele é o primeiro dos mártires cristãos. E nós já vemos ali o versículo seguindo dizendo: e assim desencadeou-se grande perseguição liderada por Saulo. Irmãos, quando nós olhamos para essa realidade, nós vamos ver um homem chamado Saulo, que era um judeu daqueles mais extremistas, mais radicais, que assim tinha sangue no olho por qualquer um que se dissesse seguidor de Jesus. Ele odiava os cristãos, tanto que é bem provável, como eu falei nas últimas mensagens, ele estava por trás de toda aquela perseguição inicial aos apóstolos e principalmente na morte de Estevão, tanto que a capa de Estevão, depois de apedrejado e morto, eles fazem questão de deixar ao pé dele, que provavelmente era o líder daquele assassinato. Quando Paulo, depois de convertido, escrevendo as cartas, você vai ver em Gálatas capítulo 1, verso 13, ele mesmo dizendo que de todos da idade dele, ele era o mais extremista, o mais radical. E se você olhar o verso 13, você vai ver ele dizendo assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia a igreja de Deus com violência, procurando destruí-la. Então, nesse início, meus irmãos, em Jerusalém, foi uma perseguição cruel. O historiador Lucas, que era um homem muito inteligente, ele faz questão de ressaltar um detalhe: não era apenas os homens que estavam sendo perseguidos. Ele coloca homens e mulheres, porque se nós pegarmos desde o início, nós vamos ver os apóstolos sendo perseguidos, os homens sendo colocados nas prisões, mas agora as mulheres também são perseguidas, tiradas das suas casas e colocadas nas prisões, e ali com certeza muitas mulheres também começam a ser mortas. Enfim, quando nós olhamos essa cena, nós pensamos: cadê Deus? A igreja ali, estourando, bombando em Jerusalém, milhares de pessoas já haviam sido convertidas, um avivamento estava acontecendo em Jerusalém, e agora essa perseguição. Mas nós conseguimos enxergar até no meio da perseguição a soberania de Deus. Se você olhar os versos seguintes, você vai ver que houve uma dispersão da igreja. Jesus, ele deixou muito claro que começaria em Jerusalém, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém. E acaba aí o versículo, sim ou não? Não. Jerusalém, depois Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Passou o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e eles ainda não haviam saído de Jerusalém. Apenas agora, com a perseguição e a morte de Estevão, nós vamos ver então uma dispersão da igreja, eles saindo dos muros de Jerusalém. E aqui há um detalhe extremamente interessante. Não são os apóstolos que saem de Jerusalém. Se você prestar atenção no verso, você vai dizer, e houve uma dispersão, os cristãos saíram de Jerusalém, ficando apenas os apóstolos. Os teólogos defendem justamente a ideia que os apóstolos, eles levaram a sério a política dos capitães de navio, né? Que é o último a sair do barco, né? Quando acontece algum problema, fica até o fim. E eles estavam ali dispostos a enfrentar os líderes perseguidores e ficaram em Jerusalém, mas provavelmente eles mesmos incentivaram que acontecesse essa expansão. E quando acontece essa expansão, houve proclamação do Evangelho em todos os outros lugares, começando ali, nós vemos na narrativa, Samaria. Então, se você pegar o capítulo 8, você vai ver que o capítulo 8 é um virar de página na história da igreja primitiva. Porque do capítulo 7 em diante, nós vemos uma igreja judaica. No geral, ali, os judeus de Jerusalém, judeus cristãos. Essa página mostra uma expansão. Aqui começa-se a sair para fora. Chega em Samaria, uns judeus meio misturados, né? Os judeus não aceitavam que chamasse eles judeus, samaritanos, mas eles seguiam uma fé parecida, só com algumas misturas. E depois, a partir do capítulo 9, nós já vamos ver surgir muito forte uma igreja gentia, uma igreja de pessoas que não eram composta por judeus. Quando nós focamos neste capítulo, ele também evidencia algumas marcas de uma igreja verdadeira. Nós introduzimos esse assunto porque temos visto nos nossos dias também muita gente dizer, não, eu sou crente, muitas igrejas surgindo em qualquer lugar, e a gente vê essas pessoas também reivindicando o título de igreja de Deus vivo. Por isso nós estamos enfatizando algumas marcas da igreja verdadeira. Nesse capítulo, eu vou reforçar uma das marcas que nós já falamos, principalmente no capítulo 1, 2 e 3. A questão do anunciar Jesus. Marca de uma verdadeira igreja é a evangelização. A verdadeira igreja, ela evangeliza. Olha o verso 4, o que diz? Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Eu acho lindo esse versículo. Por onde quer que fosse. Aqui, nesse versículo, fica muito claro que cada crente deve ser um missionário. Cada crente deve ser um missionário. Quem que havia saído de Jerusalém? Eram os apóstolos? Não. Não eram os 12, né? Nesse caso os 11 e mais aquele que havia sido escolhido, né? Matias, para estar ali no meio dos 12. Não eram eles que ficaram com a responsabilidade de sair e pregar o evangelho e falar que Jesus estava vivo e que esse evangelho é poder de Deus para mudar qualquer vida. Era o povo. Aqueles 3.000 que se converteram, aqueles 5.000 que estavam ali juntos, aqueles 120 que estavam lá no cenáculo no dia de Pentecostes, eram os irmãos, que não tinha talvez título nenhum de apóstolo e nem mesmo o título de diácono, como nós vimos a eleição no capítulo 6. Eram irmãos, entre aspas, comum. Coloco entre aspas porque Deus não vê o título na vida dos seus seguidores. O Senhor, Ele olha como cada um, né, para cada um, como pessoas que se entregaram a Ele, decidiram seguir, e que Ele conta. Claro, temos responsabilidades em alguns aspectos diferentes, mas a evangelização é algo que precisa fazer parte da vida de todo crente, e é responsabilidade de todos nós entendermos isso. Um pensador, ele mesmo dizia, né? Quem não é agente missionário, é um campo missionário. Isso é uma grande verdade. Quem não é agente missionário, é campo missionário.
Por quê? Porque não tem como você aceitar Jesus e não ser um agente missionário. Não querer contribuir com o reino, não querer pregar as boas novas, não querer compartilhar com as outras pessoas o que você encontrou. E aqui nós vemos essa característica muito forte. A igreja verdadeira é uma igreja evangelizadora. Depois, nós vemos Filipe, e aqui é um exemplo fantástico. Filipe também não era apóstolo. Filipe, ele tinha sido escolhido como diácono. E aqui nós vemos dois destaques como diáconos. Nós vimos Estevão e agora Filipe. Eu lembro vocês que os diáconos, eles foram escolhidos para quê? Foram escolhidos para distribuir a alimentação de uma maneira justa para as viúvas. Foram escolhidos para servir e administrar essas questões. Mas você vê que os homens que eram responsáveis por coisas, digamos, simples, como distribuição do alimento para as viúvas, eram homens cheios do Espírito do Senhor, eram homens que tinham o coração ardendo por vidas, eram homens que faziam toda a diferença. E daí nós vemos Filipe também agora, lá em Samaria, pregando o Evangelho. Eu gosto dessa passagem que fala de Samaria, e do versículo 4, como eu já falei, aonde quer que fosse, porque justamente mostra aonde nós devemos anunciar o Evangelho, aonde nós devemos evangelizar. Se você pegar um pouquinho da história, judeus e samaritanos, você vai ver que Filipe, ele assume uma responsabilidade fantástica. Primeiro, ele deixa muito preconceito cair por terra, porque nós sabemos que judeus não se davam com os samaritanos. Nós sabemos que os judeus tinham um pé atrás com os samaritanos, viam os samaritanos como pessoas que não serviam o Deus verdadeiro pelo fato de serem híbridos, mistura de raça, e principalmente pelo fato, lá no século IV a.C., os próprios samaritanos, eles renunciaram o templo de Jerusalém, e na cidade de Gerizim, eles construíram um templo para lá adorarem. Eles elegeram os seus sacerdotes e não mais os sacerdotes que estavam ali no templo em Jerusalém. E isso intensificou uma guerra muito forte entre os judeus e os samaritanos. Tanto que quando Jesus está no seu ministério terreno, a gente vê esse choque muito explícito nos ensinos de Jesus. Agora Filipe, nessa dispersão que houve de Jerusalém, ele vai justamente lá, no meio dos seus inimigos, dos seus arquirrivais, pregar o Evangelho. Isso aqui, meus irmãos, é uma lição para cada um de nós, sobre aonde nós devemos proclamar as boas novas de Jesus. Não tem lugar específico. Isso aqui que nós lemos no verso 4, precisa fazer parte da minha vida e da sua vida, porque é marca de um verdadeiro cristão. Aonde eu for, lá é um campo missionário. Muitas vezes, até dentro da igreja, se você está descendo a escada, viu alguém que precisa de ajuda, alguém que precisa de uma palavra de Jesus, já começa por aí. Nós precisamos entender que o meu trabalho é um campo missionário, a minha escola é um campo missionário, a minha casa é um campo missionário, o almoço em família nos domingos com os parentes é campo missionário, a minha vizinhança é campo missionário, entrei no ônibus é um campo missionário, estou na fila do mercado é um campo missionário. Aonde eu for, eu preciso ter essa visão de ver como um campo missionário. Tudo isso é responsabilidade nossa. Filipe entendeu isso. E nesse caso, ele precisou o quê? Abrir mão de muito preconceito que ele tinha. Abrir mão daquele obstáculo, daquela barreira, daquela cerca que ele colocava para os samaritanos. Nós vamos ver também Pedro e João. Se você olhar lá na frente o verso 25, porque depois que Filipe evangeliza esse vilarejo de Samaria, Pedro e João, sabendo que a notícia do evangelho foi aceita pelos samaritanos, eles vão lá e começam também a fazer milagres, ensinar, e o verso 25 diz assim: tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Eu faço questão também de ressaltar o verso 25, porque mostra o João aqui superando também o seu preconceito com os samaritanos.
Eu lembro você que o João, ele, junto com o irmão dele, Tiago, foi um dos discípulos de que quando Jesus passou por esses vilarejos samaritanos e não foi recebido, ele e Tiago fizeram um pedido ao Senhor. Falaram: Jesus, nos autoriza a orar para que Deus mande fogo do céu e mate essa raça toda. O João foi aquele que fez essa oração, chamado de filho do trovão. Mas depois da experiência que ele tem com o Cristo vivo e vira o apóstolo do amor, nós vemos ele amando também os samaritanos e indo lá evangelizar e fazendo bem nesses vilarejos. Irmãos, essa é uma marca da igreja verdadeira. E o Senhor tem contado conosco para que nós venhamos nos despir dos nossos preconceitos. Preconceitos com presidiários, preconceito com outras religiões, preconceitos com movimento LGBT, preconceito com tanta coisa, a fim de que concordar com o que se pratica, aplaudir, não, mas a fim de que com amor chegar, evangelizar e mostrar o poder de Deus. Deus nos chama, a igreja de hoje, para ir além fronteiras, sair dessa Jerusalém aqui, chamada Templo da Assembleia de Deus, e ir para fora. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Não podemos esquecer que começa em Jerusalém, aqui você se prepara, mas a vontade do Senhor é que essa mensagem que transforma vidas chegue até os confins da terra. Os discípulos entenderam isso. Nós vemos depois Filipe, esse Filipe que prega o evangelho em Samaria. Nós vamos ver o anjo falando para ele: olha, você vai da estrada deserta de Jerusalém a Gaza, você vai para lá. E lá, né, nós vemos ele na mesma hora obedecer, e a gente vê ele então, agora pregando o evangelho para um etíope. A Bíblia fala que ele era do alto escalão da rainha Candace, da Etiópia. Ou seja, um homem que andava de carruagem, naquele tempo já deve imaginar, né? É um homem muito rico. E ele provavelmente era o ministro da fazenda da Etiópia daquela época. Alguém poderosíssimo. Estava lá na sua carruagem. E Filipe chega para evangelizar ele. Depois nós vamos falar mais. Mas aqui mostra também a quem evangelizar. Nas cidades onde eles estavam, na região ali de Samaria, aqueles vilarejos, a classe era pobre, classe econômica era aquelas pessoas, eram pessoas pobres, o evangelho estava sendo pregado para pobres, mas aqui nós vemos também o interesse do Senhor pelos ricos. Aqui nós vemos o interesse do Senhor falando para Filipe: ei Filipe, eu tenho um plano também contigo, eu preciso que você vá lá numa estrada, lá vai passar um magnata, lá vai passar alguém rico, lá vai passar alguém poderoso, mas eu preciso que aquela pessoa também ouça o evangelho. E ele vai para lá e prega o evangelho para o ministro da fazenda da Etiópia, da rainha Candace. Isso aqui, meus irmãos, eu acho fantástico. Porque ao mesmo tempo que multidões estão recebendo o evangelho, Deus se importa com o que está passando lá numa estrada. Isso aqui mostra a maneira de Deus agir e como Deus deseja fazer também na nossa vida. Muitas vezes é para você pregar sim para multidões, mas Ele espera que você no um a um, no corpo a corpo também esteja falando das boas novas. E isso aqui, meus irmãos, eu acho extremamente importante, a questão de não esquecermos da classe alta. Deus se importa com os pobres? Sem dúvida. Nós vemos Deus tratando os pobres com todo cuidado durante toda a história de Israel, durante toda a história da igreja, e precisamos ter esse olhar. Não tem cristão verdadeiro que não olha para os necessitados. Falei antes que uma das marcas da igreja é enxergar aqueles que a sociedade rejeitam e discriminam. É nosso papel enxergar, mas não podemos também esquecer dos ricos. E esse tem sido um grande problema no Brasil. No Brasil. Foi um problema na Europa e tem sido um grande problema no Brasil. Esquecer de evangelizar os ricos. Por quê? Prega-se um evangelho meia boca. Nossa, pastor, evangelho meia boca? Um evangelho mentiroso, que não tem nada de evangelho, que promete apenas coisas materiais para a pessoa.
Um evangelho que fala, olha, vem para Jesus que ele vai te dar uma casa nova, vem para Jesus que ele vai te dar um carro novo, vem para Jesus que a tua conta vai ficar maior. Só que quem já tem carro, quem já tem casa, quem tem uma conta já recheada, então não precisa de Jesus, se isso é evangelho. Mas o evangelho vai muito além disso. Evangelho é realmente a mensagem de Deus para transformar a vida por completo. Não fala de misérias materiais, mas de miséria da alma, daquilo que todo ser humano precisa, ter o vazio do seu coração preenchido. E nós precisamos entender essa verdade e saber que os ricos, não importa o tamanho da sua fortuna, se não tem Jesus, estão também caminhando para o inferno com o coração vazio. E nós precisamos ter plano de evangelização para atingir a classe alta da nossa sociedade, mas isso só vai ser alcançado com o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, mostrando que todos são pecadores, carecem do perdão de Jesus para ter acesso a Deus. Se vir com esse evangelho meia boca, que promete apenas coisas terrenas, os ricos nunca vão ser alcançados, e essa é uma responsabilidade nossa, minha e tua. Então, meus irmãos, fica muito claro que Deus deseja nos usar para a evangelização. Evangelização é marca de uma igreja verdadeira, e se você é um crente verdadeiro, isso precisa ser uma chama ardendo no seu coração. Você não pode se conformar com multidões e multidões indo para o inferno e você não fazer nada. A gente precisa ter o coração apertado, angustiado, incomodado por Deus, para que nós venhamos nos colocar nas mãos dele e ser instrumento de resgate para essas vidas. A gente tem que ter a ousadia e as lágrimas de John Knox. John Knox foi alguém que olhou para a Escócia e se tornou um reformador da Escócia, e ele chorava horas e horas e horas diante do Senhor, pedindo: Senhor, dai-me a Escócia, dai-me a Escócia, dai-me a Escócia. E a Escócia foi evangelizada por causa da vida desse homem. Começou com lágrimas aos pés do Senhor, incomodado por ver multidões indo para o inferno, foi lá e fez grande diferença. Igreja verdadeira evangeliza. Segunda marca de uma igreja verdadeira é que ela não vende o que recebeu de graça. Integridade. Nós vemos numa dessas cidades que compunha esses vilarejos da Samaria, apareceu um homem chamado Simão, feiticeiro. Usava da mágica para impressionar as pessoas, ele se achava muito importante, e muitas pessoas, e o texto até faz questão de ressaltar, tanto ricos como pobres, analfabetos e inteligentes, olhavam para aquele mágico Simão e seguiam ele. Era um referencial de alguém que tinha poder divino. Olha só, a carência das pessoas a preencher o vazio que só Deus pode colocar no homem. O homem é um homem, né? O ser humano é o que muitos teólogos vão chamar de homo religios. É um homem que precisa, ele carece de uma ligação com o espiritual. E você vai ver em qualquer cultura, mesmo culturas que não tiveram acesso ainda com um homem branco, alguma coisa eles vão querer adorar, algum poder divino vão querer servir. Por quê? Porque é a carência do homem de Deus. E lá, naquelas regiões, eles tinham essa carência, e quando surge este mágico fazendo coisas mirabolantes, eles seguem. Só que quando chega um homem de Deus lá, quando chegou Filipe, acabou aquela palhaçada, porque o poder de Deus começa de fato a ser revelado. Demônios sendo expulsos, enfermos sendo curados, até o próprio Simão. Quando ele vê aquilo, ele fica tão impressionado, que ele vê as multidões aceitando Jesus, se convertendo, sendo batizado. O texto diz que ele também aceita, e ele é batizado. E ali ele começa a seguir Filipe para cá, para lá, e quando chega o reforço, quando chegam os apóstolos, quando chega Pedro e João começam a observar que as pessoas, elas aceitaram a Jesus, começam a observar que elas foram batizadas em águas, como arrependimento pelo seu pecado, mas eles viram que elas não haviam recebido o que nós, depois pentecostais, chamamos de batismo no Espírito Santo.
E eles começam a colocar as mãos sobre as pessoas que haviam se convertido, e elas começam a receber o batismo no Espírito Santo, que provavelmente era manifestado pelo dom de línguas. Aqui ainda não vai falar isso. Ali na frente a gente já vai ver isso. Mas alguma coisa acontecia naquelas pessoas que era evidente, porque Simão, quando vê Pedro e João colocando a mão sobre as pessoas e tendo uma reação nelas, ele diz: eu quero isso também. Então ele pega um trocado, né, e chega: passa essa porção para mim aí, né, me passa um pouco dessa mágica, para que quando eu também colocar a mão nas pessoas, as pessoas elas venham cair. E aí surge o termo simonia, que é a venda de coisas espirituais, venda de coisas sagradas, algo que infelizmente não parou lá com Simão, algo que vem seguindo a igreja desde lá. E aqui, Simão é mais uma daquelas tentativas do diabo de desvirtuar a igreja. E se você prestar atenção, nesse segundo caso de infiltração, nós tivemos um lá atrás que nós já falamos, Ananias e Safira se infiltrando na igreja. Eles queriam lá reconhecimento, comprar reconhecimento. Esse aqui, ele queria comprar poder. Mas assim, você consegue ver que o dinheiro pode ser usado para destruir a igreja? Nos dois casos de infiltração, o dinheiro está vinculado. E isso é algo que nos alerta sobre o nosso lidar com o dinheiro. Enfim, Simão então ele chega e oferece aquela propina para os dois apóstolos e na mesma hora ele é repreendido. Nós vamos ver o Pedro respondendo assim, na lata para ele: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte e nem direito algum neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Isso aqui, meus irmãos, é forte. Mostra que o quê? Que o engano não permanece. Eu olho para isso aqui e eu fico fazendo uma comparação com os dias de hoje. Às vezes eu já me perguntei: Senhor, mas por que tu não me revelou que essa pessoa, né, não tem nada de Deus? Por que o Senhor não me revelou que essa pessoa nem deveria ser batizada porque não se converteu de verdade? Quantas decepções a gente já teve com pessoas que pareciam autenticamente cristãs, mas um tempo depois já mostram que não é. E eu olho para isso aqui e eu vejo que a mesma coisa aconteceu com Filipe. Por que Deus não revelou para Filipe, quando Filipe estava lá batizando Simão, que não era um homem verdadeiramente convertido? Não sei os propósitos de Deus, mas o engano não permanece. Ali na frente, ele caiu do cavalo. Ali na frente, ele padeceu. Ali na frente, é revelado que o coração dele não era reto diante do Senhor. E aqui nós vemos o Evangelho destruindo e desmistificando toda aquela questão mística, de fantasias, de margens que acontecia ali naquele meio. E nós precisamos entender, meus irmãos, que essa verdade que aconteceu lá atrás tem acontecido e precisa ainda nos dias de hoje ser desmascarada. Porque ainda nos dias de hoje tem infiltração na igreja, ainda nos dias de hoje tem misticismos tentando entrar na igreja para quê? Para enfraquecer a fé autêntica, a fé verdadeira. Se você pegar, meus irmãos, hoje com a internet, e você digitar no Google, sobre loucuras de crentes, de igreja, de pastores, você vai ficar escandalizado. Pessoas que valorizam mais o misticismo do que o relacionamento com Deus, porque era isso o que Simão queria. Ele queria impressionar, mas enquanto Simão estava preocupado com a glória para si, os apóstolos estavam preocupados com a glória para com Deus. Quando Pedro repreende ele, a preocupação de Simão fica sobre as maldições que ele podia receber, e não com o seu relacionamento com Deus. Tanto que ele mesmo fala: olha, peçam vocês a Deus por mim. Não queria relacionamento com Deus. Nos nossos dias, meus irmãos, infelizmente, dentro da igreja, também a tentativa de misticismo. Gente querendo usar o nome de Deus para impressionar pessoas. Um dos vídeos que me mandaram semana passada
mostra numa igreja, antes da Santa Ceia, eles queriam mostrar que eles tinham o poder de transformar água em vinho. Então está lá uma mulher, né, com um jarro, então eles jogam a água dentro de um outro jarro, e ela ora, e daqui a pouco, quando ela vai despejar de novo, a água agora está numa cor avermelhada, né? Enfim, bem provável que tinha suco em pó, né, no fundo daquela outra jarra. Mas assim, sabe o que é você ver toda a igreja? Oh! E ali começam uns a rodopiar e tal, achando que aquilo ali é poder de Deus. Deus transforma água em vinho? Sim, nós vimos lá, mas sempre com um propósito, sempre a fim de glorificar o nome do Senhor. Um dos vídeos que me mandaram também, uma fogueira, gente, uma fogueira dentro de uma igreja. Eles fizeram uma fogueira, e quem chegasse perto do fogo, né, então receberia uma carga espiritual de Deus. Então você vê as pessoas, né, elas vêm, e quando chega perto daquela fogueira, cai para trás, rola no chão. Você vê que isso ali não tem propósito nenhum. Deus se manifestou com fogo, está lá, a história de Elias, no Monte Carmelo, mas tudo com propósito. Agora, nós temos visto uma nação mística, caindo em conversa fiada, esquecendo os princípios cristãos, relacionamento com Deus, resultado de muitos crentes como esse Simão, crentes falsificados, que não entendem nada da graça, que não tem nada de Deus, e daí enganando o povo, e o povo, por falta de conhecimento, mais uma vez perecendo. Irmãos, nós vivemos num país místico, e você vai ver muitas igrejas surgindo com essa ideia mística para enganar o povo. Nós somos uma nação onde há uma igreja que se diz representante de Cristo, colocando como padroeira do Brasil um pedaço de gesso achado no Rio Paraíba, se tornando a padroeira do Brasil, idolatrada, venerada por uma nação. Nós somos esse povo, irmão. O Brasil é esse povo. Um povo que acredita em muita conversa fiada. Um povo que acredita, se comprar um chaveirinho de tijolo numa igreja, vai conseguir a casa própria. Gente que acha que se tomar banho com o sabonete do amor, vai encontrar o príncipe encantado. Essa é a realidade, meus irmãos, do nosso Brasil. Misticismo, em vez de ser repreendido, em vez de ser colocado de lado, sendo abraçado e querendo fazer parte de um cristianismo. Isso aí, meus irmãos, é pecado, e nós precisamos estar bem alicerçados, é na palavra de Deus, para não sermos enganados. Eu fiquei escandalizado no aconselhamento dessa semana que eu dei, meus irmãos. Sabe o que é escandalizado? Porque a pessoa falando das práticas de um padre da nossa cidade, e você vê que isso ali é espiritismo puro. O padre falando com a voz dos mortos, isso na nossa cidade. Espiritismo dentro de uma igreja que se diz cristã. Essa é a nossa realidade, meus irmãos. E se nós, agentes de Cristo, representantes da verdade, não ficarmos firmes, mas cedermos para o mal, vendermos as coisas que Deus nos confiou, cairmos na simonia, Deus vai requerer de nós isso. Não podemos negociar com o mal, e essa é marca de uma verdadeira igreja, e é o que o Senhor espera de mim, espera de você. Você não pode se conformar com esses enganos todos, mas tem que estar preparado, baseado na palavra, para repreender todo esse mal. Isso é marca também de uma verdadeira igreja, e isso é o que o Senhor espera de mim e de você. Uma terceira marca, não vai ter muito tempo aí de falar, mas eu preciso citar pelo menos duas. Uma outra marca que fica muito clara aqui de uma verdadeira igreja é a questão da obediência. Falei já disso lá atrás, mas eu faço questão de enfatizar. O verso 26 e o verso 27 vai também continuar falando de Filipe, e vai dizer assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Verso 27, olha o começo do verso 27. Ele se levantou e partiu. Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. Quando se vê a obediência dos discípulos, dos apóstolos, dos seguidores de Jesus.
Filipe, ele estava num avivamento lá em Samaria. Olha isso, ele estava num avivamento. Centenas de pessoas se convertendo, se rendendo, milagres, paralítico andando, né, cego vendo, demônio sendo expulso. Você imagina que coisa maravilhosa que ele estava vendo lá. E aparece um anjo. Olha, a maneira de Deus falar também é com a aparição de anjo, mas a gente precisa entender que o anjo não deve ser adorado, ele é um mensageiro para nos orientar. O anjo aparece e diz: olha, Filipe, eu preciso que você vai lá para aquela estrada deserta de Jerusalém a Gaza. Os historiadores e os teólogos dizem que ali, né, da onde ele estava até onde ele devia ir, eram quase 100 quilômetros. Quase 100 quilômetros. Né? Ou seja, tinha dezenas de quilômetros. E lá vai Filipe para o deserto, uma estrada deserta, mas obediente à palavra do Senhor. E isso aqui evidencia, né, que lá Filipe vai ter um encontro com o etíope, lá o etíope se converte e depois acontece um milagre que nós também não estamos acostumados de ver, né? Ele é transportado, literalmente, ele sai de um lugar e vai para outro, ele sai daquele deserto e vai para a cidade de Azoto. Irmãos, nós precisamos entender o quê? O que é essa verdade? Obediência ao Senhor, ela sempre vai preceder milagres. Muitas vezes nós queremos ver milagres acontecer na nossa vida através de nós. Nós queremos ser instrumento de cura, nós queremos ser instrumento de libertação, nós queremos ser instrumento de restauração para vidas, mas a gente esquece esse beabá, essa lógica no reino de Deus. Não vai ter milagres sem obediência. É preciso levar a sério as instruções do Senhor para ver milagres acontecendo. Filipe, ele ouve o recado que o anjo lhe dá. Na mesma hora ele obedece, não questiona. Mas Deus, para um deserto? Pô, mas está tão bom aqui em Samaria. O que eu vou fazer lá? Pô, mas é tão longe, eu vou ter que ir andando até lá. Ele não questiona nada disso. Simplesmente obedece. Irmãos, a gente precisa ser assim. E para ser assim, a gente tem que ser menos racional às vezes e mais espiritual. Não que Deus não usa a nossa razão, mas se você esquecer o espiritual e ficar só com a razão, você acaba não fazendo nada. Quantas vezes você já passou do lado de uma pessoa, o Espírito Santo falou para você: para e fala do meu amor para ela, e você fica meio resistente, muitas vezes não distinguindo se é a voz do Senhor ou se é a voz da sua imaginação. Irmãos, sempre quando o Espírito Santo mandar você falar do amor dele para uma pessoa, fica tranquilo e tenha certeza que não é da tua cabeça. Ou falar do amor do Senhor para alguém vai atrapalhar, vai prejudicar. Não, isso é uma coisa sempre boa. Nós precisamos fazer mais. Quantas vezes, eu mesmo, algumas vezes eu me lembro de o Espírito Santo falar: olha, fala para aquela pessoa não desanimar, fala para aquela pessoa, né, do meu amor, e muitas vezes eu fui resistente à voz do Espírito Santo, e daí Deus levanta outro, e daí depois eu ouvi aquela pessoa testemunhando: poxa, no dia que eu precisava de uma palavra, veio alguém, e era o dia que eu não obedeci o Senhor, que eu negligenciei. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a obediência sempre vai resultar em milagres. Filipe contemplou o milagre da salvação do etíope, que depois resultou na conversão de uma nação inteira, porque ele obedeceu às instruções do Senhor. Eu fico imaginando talvez o que seria de nós se não houvesse homens obedientes como Daniel Berg e Gunnar Wingre. Obedeceram fora de uma lógica. Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles eram pastores das comunidades suecas, lá na região de Chicago, nos Estados Unidos. O Gunnar Wingre, ele era de South Bend, uma cidade próxima a Chicago. Nós sabemos que em 1906 acontece o grande avivamento, né? O pentecostalismo se inicia quando um negro, olha como Deus usa, né? Um negro cego de um olho manco, chamado William Seymour, é cheio de Deus,
começa na rua Bunimbré ali a pregar o evangelho, a casa que eles estavam fica tão pequena que eles têm que se mudar para uma outra rua, e daí lá naquele galpão da Rua Azusa, acontece o avivamento que você já ouviu da Rua Azusa. Milhares e milhares de pessoas vão para lá. Eles ficam 3 anos fazendo culto direto sem interromper. Sabe o que é isso, meus irmãos? 3 anos. Um sai, vem outro, prega, canta, chora. Ali acontece algo fantástico. Os historiadores dizem que na cidade de Los Angeles, as pessoas começam a ouvir e começam a vir turistas do mundo inteiro para receber aquele avivamento, aquele poder de Deus. E quadras antes de chegarem na Rua Azusa, o Espírito Santo batizava, né? Demônios eram expulsos, era um negócio assim fantástico que acontecia. Quando o Gunnar Wingre, que morava em South Bend, era um pastor batista de uma comunidade sueca, gente pobre, ele ouve falar, ele vai lá também, e ele recebe o batismo do Espírito Santo. Só que nos Estados Unidos, quando estava acontecendo o pentecostalismo, aconteceu também racha de muitas igrejas. Por quê? As igrejas tradicionais, como a igreja batista, onde o Gunnar Wingre pertencia, eles se reúnem para ver o que vai acontecer. Vamos aceitar o pentecostalismo ou não? Dom de línguas não era só para a igreja primitiva? Como que está acontecendo agora? Então, nessa reunião ele conhece Daniel Berg, e eles então escolhem ficar do lado daqueles que aceitariam o pentecostalismo. Ok? Então agora eles se conheceram e tal. Numa reunião lá em South Bend, através de uma profecia, a voz do Senhor fala de novo agora com esses missionários. Daniel Berg e Gunnar Wingre são chamados para ir para um lugar chamado Pará. Eles nem imaginavam onde que era Pará. E começa a olhar mapas e mapas e mapas e mapas, e até descobrir que Pará era uma região aqui do Brasil. Eles não tinham dinheiro nenhum. Eles, com o dinheiro que têm, eles chegam para a igreja deles e falam: nós temos dinheiro para chegar até Nova York, e nós vamos, porque o Espírito Santo falou que é para a gente ir para esse lugar. Olha só a obediência incondicional, sem até raciocinar direito. Eles vão até Nova York com o dinheiro que tinha. Lá em Nova York, quando eles estavam andando na rua, um homem para eles e diz: olha, eu estava indo mandar esse dinheiro lá para a região de vocês, mas o Espírito Santo está falando para me dar para você esse dinheiro. Era o dinheiro exato para eles virem até no Brasil. No dia 5 de novembro de 1910, então, eles vêm para o Brasil. E depois de mais ou menos 14 dias, eles chegam aqui no Brasil, não conhecendo nada, não falando português, não conhecendo ninguém aqui. E aqui eles chegam, vão para uma igreja, né, tradicional, com o pastor Raimundo Nobre, e ali então eles começam a aprender o português, e o pouco que eles sabiam falar, eles começam a explicar a respeito do batismo com o Espírito Santo. O pastor da igreja não aceita, a igreja se racha, e ali nasce a Assembleia de Deus. No dia 18 de junho de 1911, aqueles irmãos receberam o pentecostalismo, e ali surge a Assembleia de Deus. Hoje, passo acho dos 15 milhões de assembleianos no Brasil, incluindo eu, incluindo você. Mas por quê? Porque houve homens obedientes à voz do Espírito Santo. Não questionaram: cadê o dinheiro? Não questionaram: nós não sabemos falar essa língua. Não questionaram: mas aqui é frio, nós vamos para um país quente. Não questionaram nada disso. Foram, obedeceram, e está aqui o resultado. Deus fez grandes coisas neste lugar. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que o Senhor, Ele está louco de vontade para usar eu e você cada dia mais no reino dEle. O Senhor está desejoso de fazer grandes coisas através de você. O que nós precisamos fazer? Ser obediente à voz do Espírito Santo. Para finalizar, o último item. Uma marca da igreja verdadeira é também essa disposição de cumprir a missão que nos foi dada. Disposta a cumprir a missão é marca de uma igreja verdadeira. Irmãos, nós vemos aqui Deus concedendo habilidades para os seus. Nós vemos Deus fazendo isso. E esse caso mesmo de Filipe aqui com o etíope, nós vemos Deus fazendo a parte dele, preparando o cenário. Foi Deus quem falou para Filipe: olha, você vai lá para aquela estrada,
porque lá vai estar passando alguém que precisa de Deus. O Espírito Santo falou para ele. Quando ele está lá, chega naquela estrada, o Espírito Santo fala o que ele deve fazer. O Espírito Santo diz para ele: olha, aproxima-se dessa carruagem. Ele é obediente, e quando ele chega naquela rua, chega perto da carruagem, lá dentro ele vê um homem lendo em voz alta uma passagem do profeta Isaías. Até isso Deus tinha preparado, né? Logo Isaías 53, que fala, é uma profecia sobre o nosso Cristo, sobre o que ele padeceria na cruz. Agora, olha só, nós vemos a vontade de Filipe e a maneira que ele se colocava disponível para o agir do Senhor, porque ele obedece à palavra de Deus, ele vê Deus guiando algumas coisas muito claramente, mas ele não deixa de fazer a parte dele. Ele usa as habilidades dele, ele podia ouvir, na mesma hora ele chega perto e começa a ouvir que aquele homem estava lendo o Isaías 53, e daí ele é proativo, ele não fica só ouvindo. Você imagine, aquele homem, ele sabia que era um homem rico, lendo aquilo, na mesma hora ele já faz uma pergunta para aquele homem: você entende o que você está lendo? Eu imagino que aquele homem levou um susto, né? Estava concentrado ali, lendo em voz alta, daqui a pouco alguém falando do lado dele, da onde surgiu esse louco, né? E aquele homem faz ele dá uma resposta, que eu acredito ser a resposta de muita gente sedenta por Deus. Como que eu vou entender se não há quem me explique? Como que eu vou entender se alguém não vir aqui e me ensinar? Essa frase, meus irmãos, é o clamor de muita gente que você conhece e vê todo dia. Pessoa sedenta por conhecer mais de Deus, mas está clamando: como que eu vou conhecer a Deus se você não me mostrar? Como que eu vou entender as coisas de Deus se você não me explicar? E na mesma hora, então, aquele homem fala: entra aí, se você conhece, me explica isso aqui. E daí o versículo 35 diz: então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas. Isso aqui mostra também, né? Olha só a sabedoria de Filipe. Ele não quis já falar direto de Jesus. Ele iniciou justamente por onde aquele homem tinha dúvida. Você já viu aqueles irmãos crentes que querem até evangelizar, mas, poxa, não tem às vezes a sabedoria? Irmãos, todas as pessoas, elas têm questionamentos a respeito da fé, a respeito de Deus, ou do momento que estão passando. Isso que é o interesse da pessoa, precisa ser o gatilho da sua evangelização, precisa ser o pontapé inicial, precisa ser ali, a partir daquela dúvida, aquilo que está na mente da pessoa, aquilo que ela quer saber, o início de você expor o Evangelho. Eu acho, meus irmãos, que essa sabedoria que Filipe teve, falta muitas vezes para muitos de nós, porque às vezes tem aqueles crentes chatos, que querem empurrar Jesus pela goela das pessoas, né, sem prudência. O assunto é outro, eles estão falando de outra coisa, mas daí chega aquele crente: mas Jesus te ama, se você não se arrepender vai para o inferno. Nós temos que ser prudentes e inteligentes. Nós precisamos entra na conversa, mas no assunto que está rolando, na curiosidade da pessoa, e o Senhor vai te dando graça até você chegar em Jesus. Jesus, claro que foi o centro da mensagem aqui que Filipe vai pregar, porque o capítulo já era propício, falava sobre o sofrimento de Jesus na cruz, e a pergunta do etíope era: esse profeta está falando dele mesmo ou de outro? E Filipe fala: não, é de outro, está falando do Messias que viria, veio, e eu sou representante dele aqui, e já começa a falar sobre o batismo de arrependimento, a ponto que quando aquele etíope, ele vê a água, né, no meio de uma estrada deserta, ele vê a água, ele já diz: peraí, tudo que você está me falando eu quero. O que me impede de ser batizado? E ali então, eles saem da carruagem, vão para a água, e aquele homem é batizado, e ali há uma salvação. E você pode imaginar, porque depois, se você pegar a história da igreja, o que os pais da igreja vão escrever, você vai entender porque do norte da África, a Etiópia era um dos países mais fortes no cristianismo, porque ali um homem
de verdade, né, se converteu. Não foi que nem aquele Simão lá em Samaria, mas aqui um homem verdadeiramente se rendeu ao Senhor e revolucionou toda a sociedade dele. E eu acredito, até justamente por isso, Deus escolheu alguém extremamente importante no governo da Etiópia para fazer a diferença. Entende, meu irmão? Como que nós devemos também fazer a nossa parte? Igreja verdadeira, e marca de uma verdadeira igreja é isso, a gente está disposto a cumprir a nossa missão e usar as habilidades que nós temos, a influência que nós temos, seja no teu trabalho, seja onde você for, usar o que Deus confiou a você, para você fazer a coisa acontecer, para espalhar as boas novas do Senhor, para fazer que o Evangelho chegue a muitas pessoas. Então, não esqueça disso, meus irmãos, use a sua inteligência. E isso é ser discípulo de Jesus. Você vai ver o próprio Jesus, quando ele está lá em Samaria, no meio e chega aquela mulher samaritana no poço de Jacó, você vai ver que aquela mulher foi buscar água, e Jesus não muda de assunto, Jesus fala de água. Jesus pede água para aquela mulher e ela fica assustada, como tu, sendo judeu, pede a mim, samaritana? E daí Jesus dá uma resposta para ela, né? No verso 13, 14 e 15 de João 4, você vai ver Jesus dizendo, olha, quem beber dessa água terá sede outras vezes, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ali, Jesus aproveita o fator água e já deixa uma dúvida na cabeça daquela mulher, que água é essa? Como assim? Quer dizer então que eu não vou mais precisar voltar aqui e pegar água? Mas Jesus é inteligente, usa a inteligência para falar dos planos que ele tinha para aquela mulher. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Deus deu inteligência, Deus deu cargos, Deus deu posições para nós, para usarmos todas as nossas habilidades, nossos recursos na proclamação do Evangelho. Vamos se colocar em pé, eu já vou encerrar, o tempo já voou. O verso 39 diz assim: o eunuco não o viu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Eu acho fantástico a colocação de Lucas nesse capítulo, porque 2 vezes ele mostra que as pessoas que verdadeiramente receberam o Senhor, seja em Samaria ou seja esse etíope, se encheram de alegria. Isso aqui, meus irmãos, é a mudança que o Senhor faz na vida de todos, a verdadeira alegria. Agora, eu fico imaginando o coração de um instrumento de Deus como Filipe. Provavelmente o mais feliz aqui desse capítulo era ele. Alguém que recebeu muito mais alegria foi Filipe, porque ele fez justamente a vontade de Deus. Ele obedeceu o Senhor e viu o Senhor usando grandemente ele. Eu imagino, o dia que Filipe encontrar com esse etíope lá no céu. Quando Filipe vê que lá na Etiópia, através desse homem, milhões e milhões de pessoas se renderam a Cristo. Isso aqui é maravilhoso, meus irmãos. E é dessa maneira que o Senhor deseja nos usar. Mas nós precisamos fazer o quê? Fazer que essas marcas de uma autêntica igreja sejam presentes na minha vida. Eu não posso sair daqui falando, pastor Lediel, realmente, nós como igreja precisamos ver essas marcas na nossa vida. Não, eu quero que você saia daqui falando, Senhor, eu preciso melhorar, eu preciso estar mais sensível à tua voz, eu preciso ser mais obediente, Porque quando a gente trata as coisas com coletividade, a gente esquece da nossa responsabilidade pessoal. A responsabilidade é tua. Amém? Pastor.